Boa tarde, pessoal. Estou aqui nas terras de Araricá, no Rio Grande do Sul. E recentemente eu estava em um culto jovem da nossa amada igreja aqui em Sapiranga. E um irmão começou a fazer uma exposição por um capítulo de Hebreus. E eu achei aquele formato muito interessante. Então eu decidi fazer algo semelhante aqui no canal, para a gente poder estudar a palavra e discorrer pelos textos bíblicos, esclarecendo dúvidas e contando com o auxílio do Espírito Santo para trazer a luz ao nosso entendimento. Então vamos lá. Hebreus. Eu gostaria de começar pelo capítulo 11, porque fala sobre a fé. Então é um tema que eu quero abordar aqui. Mais pra frente eu vou sim fazer uma exposição do livro todo, mas vamos começar. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então a fé, ela é algo que não está necessariamente materializado, mas nós cremos que aquilo vai acontecer. Diz, né, quando a gente usa o poder da palavra, da fé em Jesus Cristo, a chamar à existência as coisas que não são. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. A gente não viu isso, mas nós cremos em nosso coração, porque as Escrituras falam e o Espírito Santo testifica em nosso íntimo que a terra inteira, o universo foi criado por meio da palavra de Deus, né? Que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Olha só que interessante, antes da terra se materializar, foi só uma ideia, foi só um projeto, e Deus disse e as coisas começaram a ser criadas. Por isso que aquilo que a gente declara com a nossa boca tem muito poder, sim. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós podemos chamar à existência as coisas que não são. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, seu irmão. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Olha só que interessante esse texto aqui. No início, nos primórdios, vocês certamente já leram, mas o Senhor requeriu uma oferta de Abel e de Caim. Ambos ofertaram, um do fruto do campo e outro do gado ali. Ambos ofertaram do que eles tinham na sua produção. Mas Abel ofereceu um sacrifício que veio do coração. Já Caim, a atitude dele foi reprovável. Porque vocês lembram da oferta da viúva pobre, que deu do seu tesouro, né, que ela não tinha nada, moedinhas? Só que para Deus aquilo foi muito mais significante do que, por exemplo, 10% de um rico. Porque o que a viúva deu era quase tudo que ela tinha, se não tudo. Então Deus, ele está interessado no nosso coração, na nossa disposição em fazer a vontade dele, em cumprir o seu querer. Então ele fez um teste ali com os irmãos, né? Mas infelizmente Caim ficou com inveja de Abel e o matou. Vamos lá. Verso 5. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ele serviu a Deus na sua geração. Como será que foi a vida de Enoque, né?
Gênesis nos relata pouquíssimo sobre a vida dele, mas os homens naquela época viviam 900, quase 1000 anos. Ele viveu 365, se não me engano. Mas claro, ele foi ter com Deus, não experimentou a morte. Que interessante, né? Eu acredito que todos nós aqui, quando deixamos esse corpo, nós vamos ter com Deus, né? Nós vamos, aqueles que são nascidos de novo, vão ter a glória eterna de Deus. Vamos estar diante da sua presença. E é muito interessante porque Deus está fora do tempo. O tempo está só aqui para nós seres humanos. Nós somos limitados ao tempo. E a nossa alma para onde vai? Eu acredito que a plena luz, a partir do momento que a gente dorme aqui na Terra, a gente já vê algo no mundo vindouro. Eu tenho essa convicção, porque para Deus não existe tempo, né? Quando ele diz para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ele não disse, quando meu filho voltar. Quer dizer, quando eu voltar. Entende? Então, vamos lá, vamos continuar. Verso 6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensa todos quantos se consagram a ele. Esse texto é maravilhoso, para mim foi muito marcante em um período da minha vida que eu estava numa viagem na qual fui para o Descende em São Paulo. E daí no retorno eu tinha passado um tempo lá no Rio de Janeiro com minha família. Quando eu voltei, essa viagem, um dia eu tenho que fazer um vídeo só contando, porque foi fenomenal, tem muitos testemunhos legais aí. Mas eu estava no aeroporto, uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, todos os voos anteriores ao meu estavam sendo cancelados, e o meu estava para ser visto ainda se seria cancelado ou não. E daí, cara, eu comecei a orar, e eu abri nesse texto aqui, de Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu declarei com fé que aquela chuva ia cessar. E comecei a falar para cada pessoa que estava para embarcar no nosso voo. Eu disse, vocês vão para casa hoje, pode ter certeza, porque eu orei e o Senhor confirmou. E daí daqui a pouco deu que o nosso voo foi confirmado. E todos os anteriores ao nosso não tinham sido confirmados, né? Foram cancelados, as pessoas iam ter que ficar em hotéis ali na região. E daí foi bem legal. E aconteceram algumas outras coisas aí. Mas vamos lá. Verso 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, ele tinha comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, é impossível nutrir a fé, porque a nossa fé descansa no caráter dele, que ele é fiel para cumprir as suas promessas e palavras. Então Noé, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Aí exemplos dos patriarcas. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido, Deus simplesmente disse para ele, vamos lá, deixa teu pai, tua mãe, tua família e vem ter comigo em uma jornada. E ele não pensou duas vezes, simplesmente foi. Se hoje Deus falasse para ti, vamos para outro país, quebra essa tua zona de conforto e vamos viver o extraordinário juntos, qual seria a tua resposta? Muitos de nós ficaríamos com receio, né, de largar o nosso conforto, nosso emprego e toda a nossa vida social para sair para o desconhecido, né? Ir para outro país, um idioma que a gente não conhece, sem certeza de como ganharíamos a vida. Mas se Deus está no barco, essa é a melhor opção, né? Lembrando do texto ali, quando o povo estava sendo exilado, em Jeremias, né? Quando o povo estava prestes a ir por exílio de 70 anos, o Senhor disse, né? Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Se eu estou mandando vocês por exílio e não
não a ficar aqui na terra de Judá, em Jerusalém, vai ser o melhor lugar do mundo lá, porque a minha presença vai estar lá, entendeu? Até o rei Zedequias, que foi o último rei que governou naquele período, ele não se rendia, e Jeremias foi levado por Deus para falar com ele, disse assim, se tu te dobrar, obedecer a Deus, for humilde, tu vai com paz pro exílio da Babilônia, e vai ser tratado bem, vai comer na mesa do rei. Mas ele não, ele manteve dura cerviz, e o povo da Babilônia conseguiu abrir brecha no muro. Ficaram 2 anos de cerco, a Babilônia tentando invadir Jerusalém. E o rei Zedequias achou que ia conseguir dar uma burlada ali na palavra de Deus, achou que ia conseguir e fugiu. Mas logo os babilônicos conseguiram alcançar e daí maltrataram o rei. Os caras que estavam junto, todos os chefes de Judá morreram, os filhos do rei foram mortos diante dos olhos dele, e depois ele teve os 2 olhos furados. Então é só obedecer a palavra de Deus. Se ele está dizendo que para lá é a melhor direção, não tenha medo. Continuando aqui, mediante a fé Abraão peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em terras, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Os filhos, a descendência de Abraão, também peregrinaram por terras que um dia seriam as terras do povo de Israel. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu acredito que esses homens que nutriam uma grande comunhão com Deus, eles tinham visões do celestial, do plano celestial, sabe? Assim como Moisés, quando viu... olha tudo que Moisés viu, cara. Ele escreveu o Pentateuco, né? Ele viu que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, Moisés viu tudo isso para poder escrever depois, no tempo que ele teve comunhão com Deus. Moisés foi um homem muito ousado, muito ousado. Ele diz, Deus, se tu não for com nós, eu não levantarei esse acampamento israelense, de modo algum. Eu quero que a tua presença habite no nosso meio, pois sem ti não há graça alguma. Então, por que existe o inferno? O inferno é a ausência de Deus. E onde Jesus está é o melhor lugar do mundo. É o lugar mais seguro para a gente estar. No centro da sua vontade. E Moisés também desejou ver a face de Deus, mas ele disse, ei, aí tu tá em terreno perigoso, meu amigo. Ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. Então Deus deixou Moisés ver as suas costas. Vamos lá então. Por meio da fé, verso 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, Abraão, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa galera aí viu e almejou a pátria divina. O nosso coração, ele anseia firmemente pela eternidade. Verso 14. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Verso 16. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade com alicerces eternos, a Nova Jerusalém, a qual nós também ansiamos. Esse tempo aqui na terra é uma breve peregrinação. Verso 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova,
ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Olha só que interessante. Abraão obteve esse filho já em idade avançada. O Senhor cumpriu sua promessa. E ele pensou, poxa, como que eu terei uma descendência tão numerosa, sendo que o Senhor está pedindo agora o meu único filho da linhagem real, filho da Sara também, porque Ismael foi filho da escrava, né? E Isaque foi filho da livre. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida, porquanto Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos, né? Mas o Senhor provou o coração de Abraão. Veja só que testemunho lindo. Ele estava a ponto de sacrificar aquele que era o futuro, né? O futuro de Israel. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José, também ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus ossos, seus próprios ossos, né? Depois Moisés retirou os ossos de José do Egito e levou para Canaã, a terra prometida. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre a vida de José. Ele foi um herói da fé no seu tempo. Agora vai falar sobre a fé heróica de Moisés. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do faraó. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de faraó, ou seja, ele era neto. De criação, ele era o próximo faraó, né? Ele era um príncipe do Egito. Mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar, por curto período de tempo, né? Porque o que o pecado pode nos proporcionar não é uma alegria duradoura, bem pelo contrário. Vou pegar um solzinho aqui, ó, na face. Vamos lá. Agora é o verso 27. Por meio da fé, Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui fala sobre as pragas, né? E aqui foi uma simbologia do Cordeiro de Deus, já preparado antes da fundação do mundo, para a propiciação de todo aquele que nele crê. Então, aqui, o sangue do Cordeiro era para cobrir todas as portas das casas dos hebreus, nas quais o anjo da morte passaria e não sacrificaria aqueles que fossem lavados pelo sangue, né? Então, é uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo que hoje nos alcança. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também, mediante a fé, que a prostituta Raabe, por haver escolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Mas olha só que legal, Raabe, ela chegou a entrar para a genealogia de Cristo. Ela se casou com algum homem judeu daquela época e ela, cara, um simples posicionamento de ter recebido os espias na sua casa quando eles estavam fazendo o reconhecimento de Jericó, trouxe esse legado para ela. Fenomenal, fenomenal. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça,
receberam um cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida, uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Muitos profetas e apóstolos, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas, de cabra, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Cara, isso aqui mexe muito com o meu coração. Pessoas das quais o mundo não foi digno, assim como Enoque, que foi arrebatado no seu tempo. Elias, que foi arrebatado através de uma carruagem de fogo, também não experimentou a morte. Pessoas da qual o mundo não foi digno. Fenomenal. Mas esses homens aqui cumpriram tais coisas na terra porque era necessário, Eles receberam determinadas missões de Deus. Cada um de nós, na verdade, carrega algo personalizado da parte de Deus e cabe a nós descobrirmos através da comunhão íntima com o seu Espírito. Ele nos dará a direção e as missões necessárias para a gente cumprir aqui na Terra. Então, com Deus a gente não fica vagando sem propósito, bem pelo contrário. Cada pessoa que se aproxima dele é necessário compreender que ele é galardoador dos que o buscam. Ele está pronto para te trazer direção. E a sua recompensa já é o nosso galardão. Verso 39, ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Imagina na eternidade a gente com toda essa galera aí, podendo ter um diálogo. E eles perguntando pra gente, e aí, como é que foi o tempo da graça, Como é que foi o tempo de ter o Espírito Santo dentro de si, habitando? Então nós temos um grande privilégio hoje. Quero deixar essa mensagem ao teu coração, que tu seja edificado através desses testemunhos de fé. E vamos estar trazendo mais histórias bíblicas aqui pra gente se fortalecer. Amém? Fica com Jesus Cristo, que Ele abençoe teu coração.